A profecia que o sistema tentou silenciar Enoque é uma figura que, apesar de ter pouca atenção nas escrituras tradicionais, se ergue como um gigante espiritual quando analisamos o que Deus revelou por meio dele. Em Gênesis 5:24 está escrito: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus, para si, o tomou." Essa afirmação breve ecoa como um trovão espiritual. O que significa andar com Deus a ponto de ser tomado sem experimentar a morte? Sua história não é marcada por batalhas, milagres ou impérios. Há silêncio. E nesse silêncio há um rugido espiritual. Ele viveu antes do dilúvio, em uma geração corrompida, onde a maldade era constante. Mesmo assim, brilhou como um farol na escuridão. O livro de Enoque, embora fora do cânon bíblico ocidental, foi preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope e redescoberto nos manuscritos do Mar Morto. Nele, Enoque é chamado a registrar visões celestiais, anunciar o juízo dos anjos caídos, os vigilantes, e revelar os mistérios do fim dos tempos. Esses anjos, liderados por Semiasa, desceram ao Monte Hermon, casaram-se com mulheres humanas e geraram os Néfilim, gigantes que corromperam a criação. Enoque profetizou contra eles. Recebeu revelações sobre a queda espiritual, sobre pactos invisíveis e o sistema de engano que prepararia o mundo para o anticristo. A Bíblia também faz referência a esse episódio. Em Gênesis 6:1-4, lemos sobre os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens. Judas 1:6 declara: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia." Esses textos revelam que o sistema de corrupção espiritual começou muito antes da era humana que conhecemos. Enoque foi chamado para confrontar essa rebelião oculta, uma conspiração espiritual que teria repercussões até os últimos dias. O espírito do anticristo já operava nos dias de João. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. 1 João 2:18. Mas haverá um que será a culminação de todo engano: o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Enoque viu os tronos celestiais. Foi levado entre os portais do céu. Recebeu visões do Altíssimo, observou os registros eternos, presenciou o julgamento dos vigilantes, e entre suas palavras há uma profecia: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Judas 1:14-15. A rebelião que Enoque enfrentou é a mesma que se erguerá no fim. A corrupção das gerações, o engano das massas, o culto ao poder, a adoração de falsos deuses, e a tentativa de usurpar o trono do Altíssimo. O Anticristo será a expressão final desse espírito. Como nos dias de Noé, haverá perversão, violência, alianças espirituais obscuras. Jesus disse: "Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem." Mateus 24:37. Hoje vemos esse espírito nas estruturas políticas, nas grandes corporações, nas narrativas culturais, na infiltração em sistemas religiosos. Uma engenharia espiritual está em marcha, preparando o palco para o líder global profetizado. Em Apocalipse 13, a besta do mar representa o poder político global. A besta da terra, o falso profeta. Ambas recebem o poder para seduzir os habitantes da terra com sinais, imagens e marcas. Engana esse Precisamos
de cega é morna, cega, nua e pensa estar rica. O anticristo encontrará um mundo rejeitar os pactos secretos, a denunciar a corrupção e a viver como quem já está no céu, porque ele não morreu, foi tomado. E será assim com aqueles que forem achados fiéis. E andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Que essa profecia silenciosa